Como dois jovens improváveis, um rebelde e outro franzino, mudaram para sempre a história do jiu-jitsu. Nossa história não começa com campeões invencíveis. Ela começa com dois irmãos improváveis. Um era inquieto, rebelde, buscava disciplina para domar o próprio temperamento. O outro era frágil, franzino e ouviu de médicos que não deveria praticar esportes. Mas juntos, esses dois irmãos mudaram para sempre a história das artes marciais. Essa é a história de Carlos Gracie e Hélio Gracie. E tudo começa com a chegada de um homem do outro lado do mundo. No início do século XX, o Brasil vivia um período de transformações. Imigrantes chegavam, ideias circulavam e o país começava a absorver influências culturais do mundo inteiro. Foi nesse contexto que chegou ao Brasil Mitsuyo Maeda, conhecido como Conde Koma. Maeda era um mestre de judô e jiu-jitsu japonês, discípulo direto de Jigoro Kano, fundador do judô moderno. Diferente de outros mestres, Maeda acreditava que uma arte marcial só era verdadeira se funcionasse em combate real. Durante suas viagens pelo mundo, ele lutou desafios, enfrentou praticantes de outros estilos e adaptou o que ensinava para a realidade do combate. Ao chegar ao Brasil, especialmente em Belém do Pará, Maeda conheceu Gastão Gracie, influente diplomata e empresário local, que o ajudou a se estabelecer na região. Em gratidão, Maeda começou a ensinar o jiu-jitsu tradicional japonês a Carlos Gracie, filho mais velho de Gastão. E é aqui que a história do jiu-jitsu começa a ser pintada de verde e amarelo. Carlos Gracie não era um jovem comum, e todos ao seu redor sabiam disso. Relatos históricos da família de escolas tradicionais do jiu-jitsu brasileiro descrevem Carlos como um jovem impulsivo, inquieto, de temperamento forte, frequentemente em conflito com autoridades. Ele tinha energia de sobra, mas pouca direção, vontade de agir, mas dificuldade de se conter. Naquele início do século XX, esse tipo de comportamento não era visto como virtude, era visto como um problema a ser corrigido. A família buscava algo que pudesse canalizar aquela força interior, algo que ensinasse limites sem apagar o espírito, disciplina sem quebrar o caráter, ordem sem sufocar a essência. Foi nesse contexto que Carlos teve contato com o jiu-jitsu ensinado por Mitsuyo Maeda, e algo mudou. Ali não se tratava apenas de luta física, não era força contra força, era controle, estratégia, antecipação, autodomínio. No tatame, Carlos encontrou aquilo que faltava fora dele, um sistema onde cada ação tinha consequência, onde a impulsividade era punida e a paciência recompensada. Carlos se entrega ao aprendizado com intensidade quase obsessiva. Treina, observa, repete. Não se limita a copiar movimentos. Ele busca compreender o porquê de cada técnica. Pouco a pouco, o jiu-jitsu deixa de ser apenas uma prática corporal e passa a se tornar um código de vida, uma filosofia baseada em disciplina, responsabilidade e autocontrole. Mais do que aprender a lutar, Carlos aprende a organizar o caos, primeiro dentro de si, depois ao seu redor. Quando a família se estabelece no Rio de Janeiro, Carlos não guarda o conhecimento para si. Ele sente que aquilo precisa ser compartilhado. Passa então a ensinar seus irmãos mais novos, não apenas técnicas, mas hábitos, rotina, valores. Entre esses irmãos estava Hélio, silencioso, atento, observando tudo. Sem saber, Carlos estava lançando as bases de algo muito maior do que ele imaginava. Hélio Gracie cresceu à margem do tatame. Enquanto os irmãos treinavam, suavam e competiam, ele observava em silêncio. Não por falta de interesse, mas por limitação real. Hélio era fisicamente frágil, franzino, com um histórico de desmaios ainda na juventude. Segundo relatos familiares, médicos chegaram a recomendar que ele não praticasse esportes intensos, temendo que seu corpo não suportasse o esforço. O mundo parecia já ter decidido por ele. Mas se ele não podia lutar como os outros, ele podia olhar com atenção redobrada. Sentado no canto da academia, ele assistia a cada aula, cada queda, cada erro, cada correção. Onde muitos viam apenas repetição, Hélio via padrões. Onde outros confiavam na força,
ele percebia o desgaste e, pouco a pouco, algo ficava claro para ele. As técnicas ensinadas funcionavam bem para corpos fortes, mas não funcionava da mesma forma para o seu corpo. Não era rebeldia, era necessidade. Sem perceber, Hélio começava a adaptar mentalmente cada movimento, reduzia a força, aumentava a alavanca, trocava explosão por posicionamento, impulso por precisão. Então acontece o episódio que mudaria o rumo natural das coisas. Certo dia, Carlos se atrasa para dar aula. A academia abre, o aluno chega e Hélio está ali. Sem alternativa, ele assume o papel que nunca lhe foi destinado. Hélio ensina, mas ensina do único jeito possível, do jeito que seu corpo permite entender. Ele simplifica, ajusta, explica com calma, mostra que a técnica não depende de força, depende de ângulo, base e tempo. Quando Carlos retorna, percebe algo estranho. A técnica estava diferente, menos agressiva, mais econômica, mas funcionava. O aluno sai satisfeito e faz um pedido inesperado. Quer continuar tendo aulas com Hélio. Carlos observa, entende e aceita. Aquele momento aparentemente banal não foi um acidente. Foi ali que o jiu-jitsu começou a mudar de idioma. Foi ali que a limitação deixou de ser obstáculo e passou a ser fundamento. Sem força para impor, Hélio encontrou eficiência. Sem corpo para resistir, ele descobriu como controlar. E sem saber, ajudou a criar uma nova forma de pensar o jiu-jitsu. E aqui chegamos no ponto mais importante dessa história, em onde muitos erram ao contá-la. O jiu-jitsu brasileiro não nasceu de um homem só. Ele nasceu do encontro de dois irmãos, com naturezas diferentes, caminhos distintos, mas um mesmo propósito. Carlos Gracie trouxe a visão. Foi ele quem enxergou no jiu-jitsu algo maior do que uma luta. Trouxe disciplina, estrutura, filosofia e método. Carlos organizava o caos, estabelecia rotinas, criava fundamentos, pensava o jiu-jitsu como um sistema que precisava ser transmitido, preservado e evoluído. Hélio Gracie trouxe a adaptação. Foi ele quem questionou silenciosamente os limites do corpo, adicionou eficiência, economia de força e uma técnica pensada não para o atleta ideal, mas para o ser humano real. Hélio transformava cada limitação em ajuste, cada dificuldade em solução. Carlos organizava, Hélio ajustava. Carlos pensava o sistema, Hélio testava o sistema no limite do próprio corpo. Um estruturava, o outro refinava. Onde Carlos via o caminho, Hélio mostrava como caminhar por ele. Onde Carlos dava forma, Hélio dava função. Não se tratava de quem era melhor. Tratava-se de como um completava o outro. Sem a visão de Carlos, talvez o jiu-jitsu nunca estivesse se consolidado como método. Sem as adaptações de Hélio, talvez nunca tivesse se tornado acessível, eficiente e universal. Um sem o outro, essa história provavelmente não existiria. Mas juntos, eles criaram algo maior do que ambos. Criaram uma arte onde a inteligência supera a força, onde o corpo pequeno encontra espaço e onde a técnica se torna um idioma compreendido no mundo inteiro. Com o tempo, aquela arte que veio do outro lado do mundo deixou de ser apenas japonesa. No tatame brasileiro, o jiu-jitsu começou a mudar de essência. A força deixou de ser o centro. A posição passou a valer mais do que o impacto. A técnica, mais do que a explosão. E a paciência, mais do que a agressividade. Uma pergunta simples passou a guiar tudo. Como um homem menor pode vencer um maior? Essa pergunta se tornou o coração do jiu-jitsu brasileiro. Cada desafio público, cada luta sem regras, cada academia improvisada serviu como laboratório. Ali, não havia teoria protegida por tradição, apenas a verdade do combate. O que funcionava, ficava. O que falhava, era descartado. E o jiu-jitsu foi sendo moldado assim, na prática, no erro, na adaptação constante. O que nasceu como necessidade, virou método. O que começou como limitação, virou vantagem. Pouco a pouco, aquela arte ganhou uma identidade própria, e então ela atravessou fronteiras. Do Rio de Janeiro para o Brasil, do Brasil para o mundo.
Chegou aos Estados Unidos, transformou o MMA, influenciou forças policiais, militares e civis. Provou repetidas vezes que técnica bem aplicada supera a força bruta. Mas no centro dessa história, nunca esteve o poder físico. Esteve a ideia de que compreender o corpo é mais importante do que dominá-lo. De que inteligência, paciência e controle podem vencer a violência. De que aceitar os próprios limites é o primeiro passo para superá-los. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo sobem no tatame todos os dias. Algumas buscam condicionamento físico, outras defesa pessoal, outras apenas um desafio. Mas quase todos encontram algo maior. O jiu-jitsu fortalece o corpo, mas também molda o caráter. Ensina humildade na derrota, disciplina na rotina e autocontrole sob pressão. Ensinar a cair, a resistir, a esperar e a levantar melhor do que antes. No fim, os jiu-jitsu não foram apenas lutadores mais fortes, foram pessoas mais conscientes, resilientes e virtuosas. Essa é a essência do jiu-jitsu brasileiro. Uma arte criada por dois jovens improváveis que ensinaram ao mundo como superar os seus próprios limites.